Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit. No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma Akuma no Mi para vocês. Mais uma semana, mais uma Akuma no Mi, continuando nossa saga de Akuma no Mi no meu canal e da Tamires. Essa semana eu trouxe uma fruta muito diferente de todas. Ela foi uma das últimas que saiu agora, ou que foi oficializada, né? Então eu trouxe ela porque é de uma personagem que eu gosto muito. E eu sempre fiquei procurando ela pra fazer e nunca tinha achado uma versão. Não achei versão nenhuma, na verdade, porque simplesmente não tinha. Então agora saiu a versão oficial, que é a fruta da Perona, que é a Horo no Mi. E ela é muito diferente, porque ela é um monte de fantasminhas, olha isso. Ela é muito legal, muito diferente. Tem vários, tem 5 fantasminhas, né? Aí tem um cabinho no meio e o cabinho da fruta mesmo. Eu vou deixar uma imagem dela aqui do lado para vocês verem como que é a imagem da fruta, mas ela é muito diferente, né, de todas as outras que a gente já fez, mas ela é exatamente assim. Então eu só reproduzi do jeito que ela é. E assim, eu tenho algumas frutinhas aqui, vou mostrar em coloração de tamanho, assim, ela ficou bem maior de tamanho de largura, né? Porque de altura ela tá basicamente no mesmo tamanho das outras, tá? De altura é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que ela é maior porque a proporção dela é maior, tá? Então ela é uma frutinha que toma mais espaço mesmo, mas eu achei ela muito legal, muito interessante. Ela é um pouquinho mais difícil de fazer porque envolve toda uma técnica de colocar arame por dentro e tal, mas vocês vão ver no vídeo que não tá difícil de fazer, tá? É uma frutinha mais chatinha, mas não é tão difícil. E eu espero que vocês gostem do tutorial, porque eu fiz com muito carinho. Ela tem até uns negocinhos aqui em cima. Assim, ela tem o lado bom, que não tem aquele monte de colagem, de coisa pra fazer. Mas o lado ruim é que tem 5 pontinhas, tem que fazer toda uma estrutura por dentro com arame, mas é uma técnica legal pra aprender, pra aplicar em outros amigurumis depois, tá? Então é isso, eu vou deixar o canal da Tamires aqui na descrição. Segue a gente no Instagram, tá? Segue a gente nas outras redes sociais que a gente tá postando tudo lá. Ah, e não se esquece que tem a playlist aqui embaixo com todas as Akuma no Mis que a gente já fez até agora, tá bom? Então, se você perdeu alguma, fica lá na playlist, já coloca a playlist nas suas favoritas pra você não perder, que a gente sempre tá atualizando, tá? Então deixa um likezinho nesse vídeo e se inscreve no canal e eu espero que você goste dessa frutinha. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Então vai ser um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 4 até a carreira 6, vamos fazer apenas 18 pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 7, nós vamos fazer
7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos ficar com 16 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, na carreira 8 e 9, vamos repetir esses 16 pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 10, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, ficando com 14 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 11 e 12, vamos apenas repetir esses 14 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 13, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, e vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 14 até a carreira 23, vamos apenas repetir esses 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 23 e antes de continuar vou colocar enchimento já, pelo menos até a metade da peça, para facilitar, porque agora a gente vai diminuir mais. Agora, na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos ficar com 10 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 25 até a carreira 27, vamos apenas repetir esses 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 28, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, ficando com 8 pontos baixos no final dessa carreira.
agora, na carreira 29, vamos apenas repetir esses 8 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 30, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos ficar com 6 pontos baixos no final dessa carreira. E agora coloca mais enchimento e coloca até o topo da peça. Você deve fazer 5 desses, tá? Os 4 primeiros você vai cortar. O último você não corta o fio, porque a gente vai fazer as emendas, tá? Então, agora a gente precisa colocar arame e arrematar esses fios. Então, eu primeiro coloco o arame por dentro da peça e depois arremato o fio para ele não ficar atrapalhando na hora que o arame for passar. Então, é só pegar o arame e cortar ali, deixando bastante pra cima, tá? Bastante arame pra cima, porque a gente precisa pra fazer o cabinho de cima depois da união. Eu vou dobrar a pontinha aqui e vou passar por dentro da minha peça. Então, depois que você colocar o arame, é só arrematar esse fiozinho, escondendo ele por dentro da peça. E você deve fazer isso nas 5 peças, tá? Só na última você não deve cortar o fio de forma alguma, porque a gente precisa dele para conectar todas as peças juntas. Então, eu já tô aqui com as minhas 5 peças com arame. E pra fazer essa parte, eu vou pegar uma agulha mais velha. Essa daqui já tá mais acabadinha, arranhada, porque a gente vai tá mexendo com o arame. Então, eu tô com medo da minha agulha nova arranhar, né? Então, eu vou pegar uma agulha mais velha. Mas, se você não tiver problema com isso, tá? Pode fazer com a sua agulha normal. Então, eu vou pegar a peça que tá com o fio conectado e vou conectar outra peça aqui, fazendo um ponto baixo, tá? E agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos, totalizando 3 pontos baixos nessa segunda peça.
E agora eu vou pegar mais uma peça e fazer mais 3 pontos baixos, tá? E a gente vai fazer isso em todos. Todos a gente vai pegar e fazer 3 pontos baixos. Então, finalizei aqui toda a união da peça e agora a gente precisa subir as carreirinhas, que vai ser o cabinho do meio, tá? E essa parte de baixo, não se preocupa que a gente vai fechar depois. Então, agora a gente vai unir o último com o primeiro. E antes de unir, você vai contar ali 3 pontinhos pra trás, tá? Então, ó, tem ali 1, 2, 3 e emenda ali com um ponto baixo, tá? Porque assim vai ficar exatos 15 pontos baixos nesse cabinho. Agora a gente vai ajeitar esses arames porque tá uma bagunça. Então, vou pegar aqui e vou dobrar os arames todos na mesma direção pra cima, pra poder conseguir juntar eles, né? E agora que eles estão dobrados, é só cortar, tá? Corta aí mais ou menos uns 10 centímetros, deixando 10 centímetros no caso, e pode cortar todos. E agora, pra finalizar, é só pegar uma fita, pode ser fita crepe, isolante, qualquer uma, e faz a união ali dos arames.
Agora que os arames já estão conectados e organizados, a gente vai continuar crochetando para fazer o cabinho do meio aqui, né? Então, eu vou fazer meu primeiro pontinho aqui e a gente já tem que colocar o marcador para não se perder, tá bom? Então, agora a gente vai fazer da carreira 32 até a carreira 43, apenas ponto sobre ponto, fazendo 15 pontos baixos, tá? Então, já fiz aqui até a carreira 43 e agora a gente vai fechar essa parte, tá? Na carreira 44, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 10 pontos nessa carreira. Então, já fiz aqui até a minha carreira 44 e antes de continuar, a gente precisa colocar enchimento, tá? Então, coloca o enchimento aí por todo o cabinho pra não ficar vazio ou murcho. Agora que eu já coloquei enchimento, a gente vai fechar, tá? Fazendo a carreira 45, aqui a gente vai fazer 3 diminuições. E agora é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido, tá bom? Aqui eu resolvi colocar um pouquinho mais de enchimento para deixar essa parte de cima bem redondinha. E agora é só arrematar fechando. E agora a nossa peça toma formato, é só dobrar essas perninhas pra cima dessa forma, tá? Então o arame ele serve justamente pra dar o formato na peça e ela é exatamente assim, não tem segredo. E agora a gente precisa fechar essa parte de baixo que ficou aberta. Então, eu vou pegar o fiozinho amarelo e vou passando a costura ali de um lado pro outro pra realmente fechar essa parte, tá? Não tem segredo, você vai passando o fio, vai puxando pra deixar ele bem apertadinho. E aí, você vai fechando, fecha com cuidado, não deixa grosseiro também.
E agora tá pronto toda essa parte da estrutura da fruta. E agora a gente precisa fazer os cabinhos. Vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. E a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 43 apenas com 6 pontos baixos em cada carreira. E assim que você acabar essa peça, você faz outra exatamente igual, porém contendo apenas 5 carreiras. Então, você precisa de uma peça de 6 pontos baixos contendo 43 carreiras e outra peça de 6 pontos baixos contendo 5 carreiras. Eu já terminei aqui os meus cabinhos, né? Esse aqui de 5 e esse aqui de 43 carreiras. Então, eu vou pegar o arame, dobrar a pontinha e vou passar por dentro dessa peça, tá? Ela precisa de arame para tomar o formato dela. E agora é só fechar com o anel mágico invertido e arrematar esse fio. E agora, com a ajuda do alicate, vou dobrar todo esse arame, tá? Ele tem que ficar encaracolado nas duas pontas, então é só enrolar numa ponta e depois enrolar na outra. E eu vou centralizar essa parte menor aqui, colocar um alfinete e a gente vai costurar uma parte na outra. Para costurar, é só pegar a agulha de tapeçaria e vai passando um ponto numa peça e depois na outra até finalizar. E aqui eu vou pegar um pedacinho de arame um pouco menor e vou passar por dentro dessa peça, bem no meio dela, tá? Saindo um pouquinho lá na peça de cima. E vou cortar o excesso, porque a gente precisa encaixar ela no meio da fruta. Então, agora é só encaixar ali, centralizando o anel mágico. E agora é só costurar uma peça na outra, tá? Então, para costurar é simples, é só ir passando um pontinho numa peça e na outra até finalizar.
Agora, no feltro preto, vou cortar os olhinhos dos fantasminhas, tá? Então, vou dobrar um pedacinho ao meio pra ficar o mais igual possível e cortar em formato oval. E você precisa fazer 5 pares de olhinhos, tá? Então, eles vão ser colados, assim, nos fantasminhas, tá bom? Eu já fiz aqui todos os meus olhinhos e agora eu vou começar a colar. Lembrando que pra colar, eles têm que ficar todos na mesma direção, tá? Então, vão ficar todos olhando pra frente. Então, eu passo a cola e colar aqui no primeiro. Esse primeiro é o que vai definir pra onde os outros olhinhos vão olhar. Então, como eu falei, a gente tem que colar, deixando todos olhando pra frente na mesma direção, tá vendo? O lado fundo também precisa olhar pra frente, todos eles. E agora, com essa cola da ponta bem fininha, eu vou fazendo uma espiral aqui, em cima das cabecinhas dos fantasmas. E vou colar o fio cleia preto por cima, fazendo uma espiral mesmo, tá? Vou fazer em cima de todos. E é isso, nossa Hora Horonomi está pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa fruta. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, comenta o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo.